Capítulo 1 do livro Sobrecarga. Título: Comece a derrotar o estresse hoje. A ansiedade não esvazia o amanhã das suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje da sua força. Charles Spurgeon. Estresse. Essa é uma palavra que nenhum de nós gosta realmente, mas que todos nós passamos a aceitar. Porém, o triste fato inegável é que você e eu vivemos em um mundo cheio de estresse. Aluno ou professor, mãe e dona de casa, ou profissional no mercado de trabalho, morando na cidade ou no campo, parece que o estresse encontra todos nós. Certa vez, li um artigo que dizia que o estresse é a nova norma. Eu creio que para muitas pessoas isso é verdade. Você não precisa ir muito longe para encontrar evidência disso. Todos nós conhecemos amigos ou colegas de trabalho que sofrem de dores de cabeça devido ao estresse. As empresas farmacêuticas produzem inúmeros remédios para aliviar o estresse. As lojas de varejo ganham uma fortuna vendendo comprimidos anti-estresse. Os médicos, os sites e os empregadores oferecem uma série de testes para medir o estresse. O estresse é como um vírus que simplesmente continua se espalhando. Muitas pessoas contrariam o vírus do estresse, mas parece que elas não percebem isso. Seus amigos e familiares percebem isso. Seu chefe e colegas de trabalho enxergam isso. Todos os que a cercam sabem que elas estão estressadas, mas elas não se dão conta disso. Elas não aprenderam a reconhecer os sintomas do estresse. Elas estão atravessando cada dia ansiosas, irritadas, preocupadas, tensas e frustradas. Simplesmente aceitaram isso como parte da vida. Essa é a nova norma para elas. Esse, com certeza, era o meu caso. Nos primeiros anos do meu ministério, eu estava altamente estressada, mas não sabia disso. Havia uma série de fatores que contribuíram para o meu estresse. O ministério estava crescendo rapidamente, o que mantinha extremamente ocupada. Eu não estava descansando ou me alimentando adequadamente. Eu enchia minha agenda excessivamente com as repercussões emocionais de ter sofrido abuso por parte do meu pai durante a minha infância. E em meio a todo esse excesso de atividades, meu marido Dave e eu estava criando 4 filhos. E eu mencionei que estava bem no meio da menopausa e não podia fazer qualquer terapia hormonal por ter tido câncer no seio? Uau! Agora olho para tudo isso e posso entender completamente porque eu estava estressada o tempo todo. Mas, incrivelmente, eu não reconhecia os sintomas. Com toda a ansiedade e frustração e correndo de um lado para o outro o tempo todo, eu simplesmente presumia que era assim que eu deveria viver. O estresse tornou-se a minha nova norma. Por causa da minha personalidade e ética de trabalho, eu não reservava tempo para desacelerar e aprender a priorizar a minha agenda ou para cuidar de mim mesma. Eu parecia estar girando sem pratos no ar de uma vez e estava decidida a não deixar qualquer deles cair. O resultado da minha recusa bem-intencionada, mas obstinada a desacelerar foi esgotamento físico e emocional. Meu corpo começou a ter problemas e eu chorava até pelo fato de um chapéu cair no chão. Finalmente procurei um médico. Eu estava certa de que ele poderia simplesmente me indicar algum remédio para colocar-me em pé novamente, para eu continuar a atender a todas as exigências que estava impondo a mim mesma. Nunca esquecerei o que ele me disse: Joyce, seus problemas físicos e emocionais são resultantes do estresse, que você precisa fazer algumas mudanças. Isso me deixou furiosa. Estresse? Eu não estou estressada, estou apenas ocupada. Realmente me incomodou o fato dele sugerir que eu estava estressada. Eu achava que era forte demais para o estresse. Eu estava convencida que estava dentro da vontade de Deus e, portanto, ele não me deixaria sentir os efeitos nocivos do estresse. Afinal, eu havia dedicado a minha vida a servir a Deus. Como poderia estar sofrendo de estresse? Procurando uma resposta diferente, consultei outro médico, mas ele me disse a mesma coisa. Não importa quantas consultas eu marcasse e com quantos médicos conversasse. A resposta era sempre consistente e firme. Joyce, você está estressada. O último médico sugeriu que eu consultasse um psiquiatra. Isso realmente me enfureceu. Minha mãe havia sofrido de doença mental e eu creio que lá no fundo da minha mente eu estava convencida de que se admitisse que estava sofrendo de estresse, eu poderia de alguma forma estar indo na mesma direção que ela.
As coisas eram um pouco diferentes naquela época. As informações não estavam disponíveis tão prontamente quanto hoje e não havia tantos estudos com relação aos efeitos prejudiciais do estresse. Creio que foi por isso que eu hesitei tanto em acreditar em quantos danos o estresse estava causando à minha vida. Na época, foi um choque total pensar que o estresse pudesse ser a causa de tantos problemas que eu estava enfrentando. Ali estava eu, servindo a Deus e fazendo o que eu sabia que Ele havia me chamado para fazer, mas eu não estava realmente desfrutando a minha vida. Em vez de celebrar as oportunidades que Deus estava me dando de ensinar a sua palavra, o que amo fazer, o estresse me mantinha cativa. Eu ficava frustrada com facilidade, sentia dores, não estava dormindo bem, era inclinada a discussões e a lista continua indefinidamente. Mas comecei a ler sobre o estresse e, com a ajuda do Senhor, finalmente comecei a perceber que os médicos estavam certos. O estresse estava me prejudicando emocional e fisicamente, mas o Senhor também começou a me mostrar que o estresse estava me prejudicando espiritualmente. Eu estava permitindo que as pressões externas da minha vida afetassem a minha paz e a minha alegria interior. Se eu não fizesse algumas mudanças importantes, nunca iria realmente desfrutar a vida que Jesus morreu para me dar. Os efeitos do estresse. Quanto maior o número de pessoas com as quais eu conversava ao longo dos anos, mais eu passava a entender que a minha história não é tão incomum. À medida que eu compartilhava com amigos e parceiros de ministério, quanto às vezes eu me sentia estressada e sobrecarregada, eu deparava com acenos de cabeça de compreensão e com palavras do tipo: sei exatamente o que você quer dizer. Pessoas de diferentes esferas da vida me disseram que em algum momento elas também tiveram de encarar a verdade nua e crua de que o estresse estava impedindo de realmente viver o melhor que a vida tinha para elas. O estresse é um ladrão aleatório. Ele vai tirar tudo o que puder de quem puder. Saúde, paz, descanso, relacionamentos, riso. O estresse quer tirar tudo isso. E como qualquer ladrão, não podemos lidar com ele até percebermos que ele está lá, espreitando nas sombras. Se não soubermos que estamos correndo risco, como podemos nos proteger? Deixe-me compartilhar algumas estatísticas com você de estudos e pesquisas recentes que podem abrir os seus olhos. 49% das pessoas pesquisadas disseram que tiveram um evento ou experiência estressante importante no ano passado. 83% dos norte-americanos estão estressados no trabalho. 69% das pessoas com alto nível de estresse dizem que o estresse dela realmente aumentou no último ano. 41% dos adultos que são casados dizem que perderam a paciência ou gritaram com seus cônjuges devido ao estresse no último mês. 52% das pessoas entre os 18 e 33 anos de idade relataram que o estresse as manteve acordadas à noite por pelo menos uma vez no último mês. Pessoas em todo o mundo têm relatado os efeitos da pressão e da ansiedade em uma escala alarmante. Há estudos numerosos demais para contar que mostram que somos uma sociedade inundada pelo estresse. E esse estresse que enfrentamos está exercendo um efeito alarmante sobre a maneira como nos sentimos e agimos todos os dias. Observe alguns dos efeitos que a Clínica Mayo diz que o estresse exerce sobre nós. Efeitos físicos: dores de cabeça, tensão ou dor muscular, fadiga, mudança no ímpeto sexual, indisposições estomacais. Efeitos emocionais: ansiedade, inquietação, falta de motivação, irritabilidade ou raiva, tristeza ou depressão. Efeitos comportamentais: comer em excesso, rompantes de raiva, abuso de álcool ou droga, uso de tabaco e isolamento social. E por pior que esses efeitos sejam, eles não são sequer os efeitos mais nocivos do estresse. O National Institute of Mental diz que a tensão contínua sobre o seu corpo oriunda desse estresse rotineiro pode levar a graves problemas de saúde, como doenças cardíacas, pressão arterial elevada, diabetes, depressão, distúrbios de ansiedade e outras doenças. Não podemos mais fechar os olhos. O estresse é um inimigo real, capaz de causar danos físicos, emocionais e espirituais reais. Não é algo a ser banalizado e varrido para debaixo do tapete. O estresse não é apenas estar excessivamente ocupado ou um pouco nervoso.
O estresse é uma ferramenta perigosa que o inimigo usa para tentar nos impedir de desfrutar a vida que Jesus morreu para nos dar. E quanto a você? Até agora, neste capítulo, falei a respeito do estresse sobre o qual eu estava, um estresse que estava me detendo, embora eu não percebesse. Isso na época. Eu lhe falei acerca de amigos meus que podiam identificar o porquê eles também passaram pelo estresse. Agora, quero lhe perguntar sobre sua vida. Como você pode perceber, estou querendo saber se você realmente está experimentando e desfrutando o melhor que Deus tem para você. Digo isso porque encontro muitas pessoas que estão esgotadas e desgastadas. Parece que elas estão sempre cansadas, sempre irritadas e sempre desejando algo melhor. Por mais que tentem, elas simplesmente não conseguem identificar porque não estão felizes. Sem dúvida, elas têm os seus dias bons, mas se forem completamente sinceras, elas lhe dirão que os dias ruins superam o bom. E nem sempre isso é devido às circunstâncias. Algumas das pessoas mais frustradas e mais infelizes que conheço têm tudo o que sempre pediram. Um cônjuge amoroso, filhos lindos, uma carreira de sucesso, uma ótima casa. Mas mesmo com todas essas coisas, parece que elas não conseguem encontrar paz e celebrar a vida. Não há tempo para isso. Em vez disso, seus dias são cheios de preocupação, nervosismos e incertezas quanto ao futuro. Você conhece essa sensação? Você tem se sentido inquieto ou descontente recentemente? E quantos sintomas indicados pela clínica Mayo? Dores de cabeça, dor, fadiga, inquietação, falta de motivação, irritabilidade, raiva, tristeza, comida em excesso, isolamento social. Você lidou com alguns desses sintomas ultimamente? Nesse caso, é bem possível que você esteja lidando com estresse. Quer você saiba disso, quer não. E o estresse está tentando roubar de você as coisas boas que Deus tem reservado para a sua vida. Deixe-me encorajá-lo. O estresse que você está enfrentando não significa que há algo errado com você. Na verdade, significa apenas que você é humano. Como as estatísticas mostram, homens e mulheres em todo o mundo estão sentindo estresse. Mas há uma boa notícia para nós hoje. Nós não temos de viver como o restante do mundo. Nós cristãos nos foi prometido uma nova vida em Cristo. Não temos de deixar que o estresse roube de nós a nossa felicidade. Não temos que ficar sentados pensando, bem, eu acho que isso é melhor que as coisas podem ficar. Podemos nos firmar nas promessas de Deus e confiar que Ele está executando o seu grande plano para a nossa vida. Falarei sobre isso no capítulo seguinte. Portanto, se você algum dia se perguntou, isso é o melhor que a vida tem a oferecer? A resposta é um retumbante não. Deus tem uma vida melhor reservada, uma vida cheia de riso, contentamento, provisão, paz e alegria. Mas uma parte importante para realizar tudo o que Deus tem para você é escolher eliminar o estresse. Deixe-me lhe dar alguns passos simples para iniciar o processo. 5 maneiras de eliminar o estresse. Uma vez que você entenda que o estresse está tentando impedi-lo de experimentar o melhor de Deus na sua vida, você pode começar a fazer algumas escolhas necessárias para mudar. Vamos falar sobre essas escolhas ao longo desse livro, mas quero lhe dar algumas estratégias práticas imediatamente nesse primeiro capítulo para que você comece a dar alguns passos iniciais hoje. Quando você compra um telefone novo ou um equipamento eletrônico novo, o fabricante geralmente inclui um cartão de inicialização na frente do manual de instruções. Bem, é mais ou menos isso que estou fazendo. Eis alguns passos que você pode dar hoje para inicializar o processo de vencer o estresse. Primeiro, procure apoio social. Os estudos mostram que o isolamento leva a um aumento nos níveis de estresse. Como seres sociais, passar tempo com outras pessoas é uma das melhores maneiras de melhorar a nossa visão do mundo. Há diferentes recursos sociais que funcionam melhor para pessoas diferentes. Eis algumas sugestões. Família. Passe tempo com os membros da família que o amam e o apoiem. Não os considere como algo garantido. Igreja. A igreja local é onde a família de Deus se reúne para adorá-lo, para aprender a sua palavra e para encorajar uns aos outros. Se você não está em uma igreja forte e com base bíblica, eu encorajo a encontrar uma para frequentar. Grupos e clubes. Os grupos sociais de todo tipo.
clubes do livro, clube de caminhada, grupos de estudo bíblico e até grupo de amigos que simplesmente se encontram para jantar uma vez por semana. Todos eles comprovadamente reduzem o estresse. Aconselhamento: se você não tem ninguém mais com quem conversar, ser capaz de processar as emoções com um conselheiro pode ser uma ajuda tremenda para reduzir o estresse e aumentar a saúde emocional em geral. A minha sugestão seria garantir que seja alguém que esteja bem fundamentado na palavra de Deus, para que o Espírito Santo, que o conselheiro conduza, que o conselho que ele quer lhe dar. 2. Pratique a terapia de dar de ombros. Há algumas coisas na vida que você pode controlar. Que o emprego você vai aceitar, com que os amigos você vai passar o seu tempo, quanto café você vai beber e a que horas você vai se deitar. Mas outras coisas que você não pode controlar. O que as outras pessoas dizem ou fazem, flutuações na economia, aquele motorista grosseiro na rodovia. A maneira que reage às coisas que você não pode controlar muitas vezes determinará o nível do seu estresse. As pessoas que costumam ficar irritadas por pequenas coisas ficam frustradas facilmente e são altamente estressantes. As pessoas que dão de ombro para essas coisas são muito mais felizes. Dar de ombros não significa que você está indiferente ou não se importa com o que está acontecendo ao seu redor. Quer dizer simplesmente que você está reconhecendo que não há nada que você possa fazer naquele momento para mudar a situação. A melhor abordagem quando as coisas estão além do seu controle é dar de ombros e confiar em Deus para fazê-las cooperarem para o seu bem. Leia Romanos 8:28. Terceiro, encontre a sua zona de conforto e fique nela. Meu marido Dave, certa vez, fez uma das coisas mais sábias que eu já vi. Quando ele estava trabalhando como engenheiro, ofereceram a ele uma promoção que vinha um grande aumento de salário e muito prestígio, mas ele a recusou. A princípio, pensei que ele estivesse cometendo um grande erro. Não poderíamos nos beneficiar com o dinheiro? Ele não queria que as pessoas na empresa dele o admirassem? Quando perguntei a ele sobre isso, Dave me disse que ele havia observado os outros homens que ocuparam aquela posição. Ele disse que eles viajavam intensamente e que costumavam receber prazos nada razoáveis que os colocavam debaixo de um terrível estresse. Ele me disse: Joyce, não é assim que quero viver. Em vez disso, ele escolheu uma posição que lhe permitia manter os seus valores essenciais, o comprometimento com a família e o conforto pessoal, em vez de correr atrás do que as outras pessoas estavam perseguindo. Estou convencida de que haveria muito mais felicidade e menos estresse no mundo se as pessoas dedicassem tempo para conhecer a si mesma e sua zona de conforto e permanecessem nela. Isso se estende para além do mercado de trabalho. Se você está envolvido em alguma coisa que está roubando sua alegria ou a sua saúde, essa não é sua zona de conforto. Saia daí o mais depressa que puder. Remover da sua agenda todas as coisas que não estão dando bons frutos reduzirá grandemente o seu nível de estresse e lhe permitirá desfrutar aquilo no qual você escolher focar. 4. Nutrição, suplementos comprovados, dieta saudável e exercício. O que você coloca dentro do seu corpo exerce um enorme impacto sobre o seu nível de estresse. Nutrição adequada, suplementos comprovados e uma dieta geral saudável são influências importantes na maneira como você se sente todos os dias. Encorajo você a organizar de maneira ponderada uma combinação equilibrada e sensata de alimentos nutritivos e de suplementos e vitaminas saudáveis e comprovados a fim de ajudar a contrabalançar o estresse diário. Toda a ênfase é pouca quando me refiro à necessidade de exercícios regulares. Muitas pessoas pensam que não tem tempo para se exercitar. Mas a verdade é que se você não encontrar tempo agora, poderá perder mais tempo visitando médicos e tendo de ficar inativo e improdutivo por estar se sentindo mal. O exercício é uma das melhores fontes de energia que você pode encontrar. 5. Programe tempo para relaxar. O relaxamento não é uma atividade egoísta ou preguiçosa. Não é afrouxar a tensão, é uma maneira de recarregar suas baterias físicas, emocionais e espirituais, para que você possa recomeçar todo vapor no dia seguinte. Você realizará mais e viverá mais, e com mais saúde, se dedicar tempo para se tratar corretamente. Há milhares de maneiras pelas quais você pode relaxar,
Pode ser descontraindo, ao ouvir uma boa música, lendo um bom livro, tomando um banho quente à luz de velas, dando uma caminhada ou praticando um esporte de que você gosta. Você sabe o que é se sentir relaxado e sabe quando isso está acontecendo com você. Encoraje-o firmemente a fazer do relaxamento uma parte da sua vida diária. Se você tem se sentido roubado ou enganado ultimamente, se você tem se perguntado, isto é o melhor que a vida tem para mim, lembre-se que a vida em Cristo deve ficar cada vez melhor. Provérbios 4:18 diz que o caminho do irremediavelmente justo e reto é como a luz da aurora, que brilha mais e mais claro e mais brilhante, até atingir toda a sua força e glória. Isso significa que Deus tem grandes coisas reservadas para a sua vida. Por mais irritante, frustrante ou estressante que a situação que você estiver enfrentando hoje seja, não permite que ela roube a sua esperança ou diminua a sua alegria. Se você confiar em Deus e aprender a abandonar o estresse que está tentando detê-lo, você ficará impressionado ao perceber o quanto a vida pode ser melhor. Para lembrar, o estresse é um inimigo real, capaz de causar danos físicos, emocionais e espirituais real. Não é algo a ser banalizado e varrido para debaixo do tapete. Não temos de viver como vítimas do estresse. Como cristãos, foi prometida a nós uma vida nova, poderosa e vencedora em Cristo. Quando você entender que o estresse está tentando impedir que você experimente o melhor de Deus na sua vida, você poderá começar a fazer algumas escolhas necessárias para mudar as coisas. 5 maneiras de eliminar o estresse. Procure apoio social, pratique a terapia de dar de ombros, encontre sua zona de conforto e fique nela. Nutrição, suplementos comprovados, dietas saudáveis e exercícios. Programar tempo para relaxar. Você sabia? Muito estresse ou pouco estresse, seu corpo reage da mesma maneira. O corpo humano não diferencia entre um estresse grande ou pequeno. Independentemente do catalisador, uma reação típica ao estresse inunda o corpo como uma onda de 1.400 eventos bioquímicos. Se isso acontecer com muita frequência, envelhecemos prematuramente. Nossa função cognitiva é afetada e nossa energia e clareza é sugada. Então, gente, esse foi o primeiro capítulo. Até o próximo capítulo, em nome de Jesus.